tenho duas linhas de pesquisa no mestrado e doutorado, né? A primeira é crise do Estado e desafios para o direito. A mudança do capitalismo que nós estamos tendo, né, do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, de um capitalismo de base estatal para um capitalismo de base global, mudou completamente o direito. O direito está em profunda transformação. Então, uma linha de pesquisa minha é ver como a gente recupera ou a gente repensa o direito, né, nesse novo contexto. Então, essa é uma linha importante da parte teórica que eu desenvolvo. Uma outra linha é o programa de formação docente, né? A gente, sobretudo no direito, a gente tinha uma noção de que bastava saber direito para ser docente em direito. E nós questionamos essa premissa, né? Ensinar direito é, sobretudo, ensinar uma ideia específica sobre o que seja o direito, sua função na sociedade, o que seja a própria sociedade. Então, eu preciso de uma reflexão profunda sobre isso. Então, as minhas linhas são essas duas: crise do Estado e desafios para a democracia, e a formação docente em direito. Então, um projeto de pesquisa é esse projeto de, como eu falei, de formação docente, né, que vai desenvolvendo, junto com os alunos do mestrado e do doutorado, as suas reflexões sobre a própria docente, inclusive com inserção dos alunos e das alunas em sala de aula. Em relação à crise do Estado e desafios para a democracia, eu tenho trabalhado sobre as bases da legitimidade do direito. O direito moderno é baseado numa noção de que a razão é universal e neutra. A neutralidade e universalidade da lei, em grande parte, se baseia nessa noção de razão universal e neutra. Mas, nesse momento, nós estamos tendo uma impugnação dessas duas premissas. Será que a minha razão, enquanto homem cis, é igual à razão de outras pessoas? Será que essa razão é realmente universal? Será que ela é realmente neutra? Se ela não é, como é que eu fundamento o direito de maneira que uma lei possa valer para todo mundo? Essa é uma questão que está tornando muito difícil a sustentação dos discursos de legitimação das instituições políticas e jurídicas da modernidade. E a minha linha de pesquisa é justamente nas formas de pensar como é possível legitimar a nossa sociedade democrática a partir de bases que não estão comprometidas com essa noção universalista e neutra da razão. É uma investigação complexa, mas que tem, me parece, uma importância muito grande para o futuro da nossa vida democrática. Eu entendo que a academia produz vários produtos, várias coisas boas para a sociedade. Tem algumas pesquisas que são mais aplicadas, tem algumas pesquisas que são mais reflexivas. A minha pesquisa se prende a um campo, a um viés mais reflexivo, mais teórico. A contribuição que ela dá é justamente isso. Nós precisamos, para poder reconstruir o discurso político e o discurso jurídico em novas bases, para poder construir uma sociedade que seja inclusiva, que seja menos excludente, nós precisamos construir um discurso em que as pessoas possam construir consensos. E para isso nós precisamos ter um arsenal conceitual que permita construir esse discurso. Construir ideias, desenvolver ideias é um ato político da maior importância. Pensar é uma das questões políticas mais importantes que nós temos para reconstruir a sociedade. Então, muitas vezes o impacto não parece imediato, porque não é produzir uma coisa, produzir um produto que você coloca na prateleira ou na estante. Não, é construir uma forma de moldar o pensamento, é construir novos conceitos para poder reimaginar a sociedade. De alguma maneira, nós da academia temos que ajudar a nossa sociedade nesse momento, sobretudo a sociedade brasileira, a ser capaz de reconstruir a utopia. Nós precisamos de uma utopia que nos possa fazer andar juntos como sociedade. O impacto é o estímulo à reflexão, o impacto é o estranhamento das ideias recebidas, o impacto é você construir novas formas de desenvolver diálogo, o impacto é contribuir para uma ética de discussão, para uma ética de diálogo em que veja no outro alguém que é uma riqueza e não uma ameaça. Portanto, o impacto que a gente traz aqui é uma forma de dialogar, uma forma de pensar e um novo repertório conceitual para dar conta dos nossos tempos. Essas questões parecem muito abstratas, mas se a gente pensar os elementos centrais para você realmente fazer revoluções, transformações sociais profundas, são simbólicos. Veja, por exemplo, a dar um exemplo um pouco da minha área. Os medievais entendiam a sociedade como corpo místico, como se a sociedade fosse um corpo só e que o rei era a cabeça, daí tinha os braços, os pés. Essa metáfora ajudava a explicar todas as relações sociais e tinha implicações profundas. Uma delas, por exemplo, a naturalização das hierarquias, certo? Porque o corpo, cada um tem que exercer sua função sem querer exercer a função do outro. Quando a gente tem as revoluções burguesas, a metáfora matricial passa a ser o contrato social.
aí é outra proposição, ou seja, todos somos iguais, todos temos as mesmas condições e, portanto, decidimos viver em sociedade e vivemos como contrato social. Todas as nossas instituições modernas têm base contratualista. Ora, essas duas metáforas, se você olhar o que elas são, que produtos que elas são, não, elas são produto narrativo, discursivo e simbólico. Mas nós, seres humanos, em nossa sociedade, somos fundamentalmente simbólicos. Como diria o Shakespeare, nós somos feitos da mesma matéria que os sonhos. É essa questão simbólica, essa questão de que tipo de imagem nós fazemos da sociedade, ela é fundamental. E essa é uma dimensão política do acadêmico que a gente não pode abdicar. A nossa capacidade de pensar, de imaginar e de criar novos horizontes de significação. Boa parte da luta contra a exclusão, boa parte da luta contra a opressão, boa parte da luta contra essa visão de que o outro deve ser eliminado porque não é como eu, ela só pode ser superada se nós conseguirmos construir um repertório simbólico, uma narrativa simbólica de outra natureza. Nós temos desdobramentos práticos muito evidentes, né? Por exemplo, orientandos meus analisam o impacto dessas mudanças de legitimidade no Supremo, na educação, na formação de políticas públicas, ou seja, a gente tem uma chave analítica que permite olhar ações concretas à luz de um referencial teórico diferente, ou seja, a gente vê as aparentes contradições que nós estamos tendo hoje na vida político-jurídica do país, não como um acidente de percurso, mas como sinal de uma outra configuração que parece que está se estabelecendo. Então, essas três áreas que eu dei são algumas que os meus alunos estão desenvolvendo e que são entender como as cortes pensam, como a política se estrutura a partir desse novo referencial.